Vamos lá? Então agora, o Poder Judiciário, ele pode indisponibilizar bens do réu. Legal? Quais são os bens? Calma. Interessante, tem que saber que, em regra, o Poder Judiciário, para poder disponibilizar os bens do réu, tem que ter o pedido do MP, e você já sabe que o STF também estende ao ente lesado, né? E que o réu, deixa um espaço aqui, mas que o réu, em regra, vai ter o direito de falar, ou seja, o direito de se pronunciar no prazo de 5 dias. Só que de forma excepcional vai ser decretada a indisponibilidade sem ouvir o réu. Então, em regra, para o juiz decretar a indisponibilidade, tem que ouvir o réu. Quantos dias? Só no Brasil mesmo, né, cara? E quando o réu for ser ouvido, o que ele faz? Vamos lá. Mas ele tem que ser ouvido no prazo de 5 dias. Correto? Agora, se eu tenho dúvida que esse cara vai dilapidar patrimônio, etc., excepcionalmente, vai ser decretado sem ouvir. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. E aí você tem que lembrar que a nova lei de improbidade, ao invés de também falar em disponibilizar, ela também fala em bloquear. Então, indisponibilizar é bem, bloquear é investimento. Investimentos, valores, ações. Botar investimento aqui em sentido amplo, ou seja, dinheiro vivo, ou expressar dinheiro vivo. Então, quando a gente fala em indisponibilizar, também é possível o bloqueio. Então, hoje, é indisponibilizar bens e bloquear valores. Bota aqui, ó, valores. Que aí inclui bem, ações, investimentos, né? Investimentos, ações, valores de uma forma geral. Foi ou não foi? Foi. Então, quem é que vai indisponibilizar e bloquear? Vai, o poder, a pedido de quem? E também, segundo o STF, do ente lesado. O juiz, para poder indisponibilizar e bloquear, tem que deixar o réu falar? Em regra, sim. Quantos dias? Excepcionalmente, não. Me dá um exemplo de excepcionalmente, quando tem urgência. Quando o juiz descobre, por exemplo, que tem risco de ele sair vendendo tudo. Aí não deixa ele falar, decreta sem falar. Sim ou não? E da decretação da indisponibilidade ou do bloqueio cabe agravo de instrumento. Qual é o prazo? O Código de Processo Civil, 15 dias. Isso aqui é o básico. Agora vamos para a questão que mais cai em prova. Quais são os bens que podem ser indisponibilizados? E aqui, ó, tem uma ordem de preferência. A primeira preferência, a segunda preferência e assim vai. Legal? Entenda. Quando eu falo que eu vou indisponibilizar, isso não impede que eu bloqueie valores. Sim ou não? Só que quando eu falo que eu vou indisponibilizar bens, isso tem uma ordem de e outra. Os bens que estão indisponibilizados, pode tudo. Ele só não pode ser alienado. Então imagine você que o juiz indisponibilizou minha casa. Sim ou não? Sim ou não? Eu posso usar? Posso. Posso alugar? Posso. Posso, só não posso vender. Só não pode, vai alienar. O resto eu posso tudo, porque eu não perdi. Só está indisponibilizado. Porque não vem regra de não onerosidade. Foi? Olha para o quadro. Então quer dizer que o Poder Judiciário, ele pode, indisponibilizar os bens do réu e ele pode bloquear valores que pertencem ao réu. Sim ou não? Quando o juiz vai indisponibilizar ou bloquear, a regra é ele deixar o réu falar em quantos dias? Só que excepcionalmente é possível o juiz decretar sem ouvir, ou seja, a decretação inaudita.
Sim. É regra ou exceção? Por exemplo, no caso de urgência. E uma vez que o juiz decrete a indisponibilidade ou bloqueio, isso aqui cabe agravo de... O bem que foi indisponibilizado, ele pode ser alienado? Não. Não pode ser nem vendido, nem doado e nem trocado. Mas ele pode ser alugado? Pode. Que eu não perdi o domínio. Sim, eu não posso disponibilizar bem de família. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos primeiro ver a ordem da indisponibilidade. Ou seja, aqui agora eu tenho um rol de preferências. Copia para a gente poder chegar lá. Vai lá. Eu vou botar bem pequenininho, porque tem bastante bens, para a gente poder ver se consegue botar um debaixo do outro, para ficar legal. Tá? Então olha aqui. Tudo que eu estou te falando sobre a indisponibilidade de... Está no artigo 16, correto? É o que trata da medida cautelar de indisponibilidade de bens. Olha para aqui rapidinho, olha aqui. E aí quando eu falo do rol de preferência, é o artigo 16, parágrafo 11. Alguém pode abrir para mim, para a gente poder ver esse rol de prioridades? Botar de vermelho, ó. Ou seja, imagine você, como é que a questão aborda isso? Vai falar que João tem iate, 3 apartamentos, tem casa... tem jet ski, tem carro, tem cordão de ouro valioso, tem uma boa grana na poupança, sim ou não? E aí vai te perguntar como é que vai acontecer o bloqueio. Ah, então, ó, primeiro, veículos terrestres. Depois, bens imóveis. Depois, os imóveis. Fala aí, pode ir. Bens imóveis em geral. Calma, bens imóveis. 3, bens móveis. E aí, por que ele colocou móveis em geral? Porque tem outro móvel embaixo. Vai, bens móveis em geral. E depois? Semoventes. O que são bens? São os bens, vai, móveis, só que móveis semoventes. Lembra dessa classificação no direito civil? Que os bens, eles podem ser móveis, semoventes e não semoventes. O que é um bem móvel semovente? É aquele que se movimenta por força própria. Me dá exemplo aí de um bem que se movimenta por força própria e tem valor. Os animais, cavalo. Seu cachorro é um bem móvel semovente. Então, tudo que se movimenta por força própria é um bem móvel semovente. Tudo que não se movimenta por força própria, então, por exemplo, esse pilão é um bem móvel, só que não semovente, que para se movimentar é com minha força. Quem dá tração sou eu. Seu cachorro é um bem móvel? Sim, só que um bem móvel semovente, que tem pata, ele anda com as próprias forças. Legal? Então, ó, bem móvel de uma forma vai geral e depois os semoventes. 5. Navios e aeronaves. Depois. Ações e cotas de sociedade simples empresária. Ações e cotas de sociedades. Sociedade de uma forma geral, né? Porque qual é a diferença entre uma sociedade civil e uma sociedade empresarial? A sociedade empresarial, ela desempenha a empresa, né? Artigo 966 do Código Civil. Atividade economicamente organizada com o fim de obter lucro. Então, toda sociedade empresarial, o que ela quer? Lucro. E uma sociedade civil é a não empresarial, é aquela que não quer lucro. Por exemplo, uma cooperativa. Legal? A cooperativa, né? Dizer que ela não vai ter lucro. Se ela tem lucro, reparte entre os cooperativados. Perfeito? Então, aqui, qualquer tipo de sociedade, seja civil ou empresarial. Perfeito? Depois. Pedras e metais preciosos. Pedras, diamante, né? E metais preciosos, né? Qualquer um. E depois? E apenas na inexistência desses. Então, olha para o quadro. Não havendo esses, o que eu faço? Bloqueio de contas bancárias. Bloqueio. Querido, então quer dizer que eu só posso tentar fazer bloqueio se eu não tenho esses bens para indisponibilizar. Porque olha para o quadro. Ó, esses bens aqui, ó, marcar de preto aqui. Esses bens aqui são bens, sim ou não? E se são bens, eles vão ser indisponibilizados.
Se eu não tenho nenhum bem para indisponibilizar, aí eu vou bloquear o quê? Valores. Sim ou não? Então eu só vou na conta corrente se eu não acho nenhum bem. Sim, aí é outra coisa. Valor do bem. Perfeito? Sim ou não? Copia, por favor, para a gente fazer outra observação. Então eu tenho um rol de preferência de bens. Então Joãozinho cometeu improbidade, sim ou não? Joãozinho tem muito dinheiro. Qual é o primeiro bem que vai ser disponibilizado? Carro. Carro, moto, veículo terrestre. Não achei carro, vou aonde? Não achei imóvel, vou para onde? Móveis em geral, sim ou não? Não achei imóvel em geral, vou para onde? Móveis semoventes. Imagina que ele tem um ara cheio de cavalos, sim ou não? Não achei imóvel semovente, vou para navios e... Não achei, vou para ações e cotas de sociedade. Ele não tem nada no nome dele. Vou para onde? Pedras e metais preciosos. Não achei, vou bloquear valores. Vou para a conta bancária, vou para os investimentos, para as ações. Sim ou não? Copia, por favor, vai. É mais fácil, né? Porque ao invés de eu ficar procurando dinheiro, se ele tem um carro, bom, bloqueio no Detran. Molinho. Bloqueio não, indisponibilizo no Detran. Então, de novo. Quer dizer que, para a gente poder preservar o sucesso da sentença, depois eu vou pedir para minha amiga ali ler o 16 caput, o juiz pode fazer o quê? Indisponibilizar bens. Como é que o juiz indisponibiliza bens? Não pode ser de ofício, né? Quem segue aquela mesma regrinha do sistema acusatório. Legal? Quem tem que pedir? Vai o MP ou o ente lesado. Pediu, aí o juiz vai analisar se é caso ou não de indisponibilizar. Sim ou não? Sim ou não? Aí, para poder disponibilizar, em regra, o juiz tem que ouvir o réu em quantos dias? Mas se o juiz entender que é caso de urgência, por exemplo, ele pode bloquear, ele pode indisponibilizar, desculpa, você ouviu o réu? Pode. E o juiz, quando ele disponibiliza, se não achar nada, ele vai bloquear. E tanto a indisponibilidade quanto do bloqueio, cabe o recurso de agravo de instrumento. Sim ou não? Sim. Como é que funciona esse rol de bens indisponíveis e possivelmente bloqueados? Primeiro, veículos terrestres, imóveis, móveis em geral, móveis semoventes, navio e aeronaves, ações e cotas de sociedade de uma forma geral, pedras ou metais preciosos. Não achou nada, bloqueia valores. Sim ou não? Agora, vem cá, eu preciso estudar 2 parágrafos aqui que são essenciais para entender que existe um limite tanto para indisponibilizar quanto para o bloqueio. Bota seu caderno aí, ó. Limite. Querido, antes era ilimitado. Era muito louco. Antes era ilimitado. Hoje eu tenho limite. Aí, na verdade, seria fraude é uma fraude ao cumprimento de sentença. Que não é fraude de execução nem fraude contra os credores, né? Que não é específico. Fraude. Agora, na verdade, quando ele disponibiliza, né? Quando ele vende, coisa e tal... Né? E se não tiver disponibilizado ainda, cara, é um problema sério. Que a ação que cabe para isso é a famosa ação pauliana, né? É um problema sério. Partiu. Então hoje, né, o bloqueio e a indisponibilidade é limitado ou ilimitado? Limitado. Vamos juntos? Abre para mim, por favor, no parágrafo 11. Não, desculpa. No parágrafo 13 e 14. E aí depois, vamos ver um outro limitadozinho aqui. É o 13, o 14 e o 15. E o quinto. Vamos lá? Então quero estudar hoje, vai. Parágrafo, vai. 13, parágrafo 14 e depois o parágrafo 5º. Alguém pode ler para mim? Vamos começar pelo parágrafo 13, que é o primeiro limite. Tá fora da ordem, mas é o que a doutrina fala, é o primeiro limite. Vamos lá, você pode ler, filho. Parágrafo 13 do artigo 16. Isso. É vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos. Então olha para o quadro. Se eu tenho 40 salários mínimos aonde que ele fala? Depositados em caderneta de poupança. Então olha para o quadro. Se eu tenho na caderneta de poupança, legal? Ou em outros investimentos, conta corrente, LIS, né? Até vai 40 salários mínimos. Esse valor, ele não pode ser, nem disponibilizado, nem bloqueado. Eu falo chutando. Então, se eu tenho dentro da minha conta, ou de qualquer
conta corrente, né? O valor de até ele se torna indisponibilizável e não pode ser bloqueado. Por quê? Porque entende-se que isso aqui, pessoal, compromete um negócio chamado mínimo existencial. É como se fosse o mínimo para eu poder ter minhas despesas, pagar aluguel, sobreviver, sustentar os meus. Perfeito? Se a administração pública mete a mão nisso, o que pode acontecer? Pode causar bancarrota, ou seja, pode comprometer o meu próprio sustento. Perfeito? E ferir a minha dignidade da pessoa humana. Então olha para o quadro, ó. O parágrafo 13 do artigo 16, ele proíbe que tenha, qualquer tipo de bloqueio ou indisponibilização abaixo de 40 salários mínimos. Então meu limite é até 40 salários mínimos. Perfeito? Oi. Isso aí é um juiz um pouquinho maldoso. O cara não pega um cara mais coisa, o que ele faz? Ele pede para levantar, manda para a secretaria, contabiliza e bloqueia o necessário. Entendeu? Porque isso aí, quando pega um juiz um pouco... Ele manda bloquear tudo e fica por conta do advogado, pedir para desbloquear o resto. Eu acho isso um pouco abusivo. Já que ele tem uma secretaria para fazer isso, né? Então vamos lá. Então qual é o limite, então, para ser bloqueável acima de... indisponibilizável, né? Não, acima se torna bloqueável e disponibilizável, até se torna impossível bloquear e disponibilizar, perfeito? Vamos embora. Parágrafo 14, ali, filho. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família. Pronto, então o bem de família não pode ser indisponibilizado. Salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem. Agora se eu comprei o bem de família com dinheiro da sacanagem, se torna disponibilizável. Legal? Então presta atenção. O bem de família, ele também não possível disponibilizar. Ele é impossível de ser indisponibilizado, perfeito? Agora, se eu comprei o bem de família com dinheiro da sacanagem, não tem jeito, ele vai ser disponibilizado também. Então, por exemplo, a casa que eu moro pode ser indisponibilizada? Não, porque ela é bem de família legal. O que é bem de família legal? É aquele que não depende da minha vontade. O único domicílio em que mora minha família é bem de família, sim? Agora, se essa casa eu comprei com dinheiro da sacanagem, se torna passível? Se torna. Legal? Então o bem de família pode ser objeto de indisponibilidade? Não. Exceto se o dinheiro que o comprou foi objeto de ato ilícito. Aí não tem como. Sim. E tem um imóvel de 15 milhões. Não tem como. Não tem como ele falar que isso é bem de família. Perfeito? Então olha para o quadro. Ó. Eu tenho limite para poder indisponibilizar bens e valores. Acima de... Até 40 pode? Não. Depois, o bem de família pode? Não, exceto se o bem de família for adquirido com produto de ato ilícito, perfeito? Vamos para o parágrafo 5º, que é outra regrinha de limite. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Vamos ver isso aqui? Olha, isso aqui era outro probleminha que a gente tinha antigamente. Olha aqui, fecha comigo aqui. Ó, eu e João estamos respondendo por improbi, né? Estão acusando a gente do valor de enriquecimento ilícito de 1 milhão, sim ou não? Sim ou não? O juiz pediu para indisponibilizar nosso patrimônio. Pode? Pode. Só que ele pediu para disponibilizar uma casa minha que vale 800... Não, casa não, que casa tem uma... Vamos lá. Pediu para disponibilizar, porque não achou nada, né? Pediu para bloquear a minha conta. O valor de, bora? 800. E de João, 500. Certo ou errado? Errado, por quê? Porque o limite seria 1 milhão. 500 com 800 estaria quanto? 1 milhão e 300. Passou dos limites. Então, na hora que o juiz vai bloquear e vai disponibilizar, qual é o teto dele? O valor que está previsto na petição inicial. O valor que o juiz vai ter que julgar como enriquecimento e dano ao erário. Aí é o deadline dele, ou seja, é o máximo que ele pode pedir. Tamo junto, gente? Sim ou não? É uma outra regra de limite. Então olha para o quadro. Eu posso falar que a indisponibilidade e o bloqueio são direitos ilimitados? Tem vários limites. Foquei em 3. Quais são os primeiros? Eu não posso indisponibilizar aquilo que está abaixo de 40, senão o cara vai ficar sem ter o que comer em casa. Eu não posso indisponibilizar o bem de família, exceto se for adquirido com dinheiro de ato ilícito. E eu não posso indisponibilizar de modo que a indisponibilidade passe o valor que está previsto na petição inicial. Ou seja, se a petição inicial afirmou que nós desviamos, 1 milhão, a gente pode até colocar aqui o valor da multa, coisa e tal, mas não pode passar do teto que colocar inicial. Ou seja, na petição inicial é a hora que o Poder Judiciário
descobre o seu teto para poder, indisponibilizar e bloquear. Tamo junto até aqui? Pula uma linha, qual foi o próximo que eu te prometi aí? Afastamento do servidor. Foi falado na petição inicia que o enriquecimento ilícito do honorário foi de quanto? 1 milhão, sim ou não? Aqui eu poderia falar da multa, sim ou não? Só que a multa, ela pode depender de azar ou de sorte processual. Tem como eu afirmar o valor da multa já no início do processo? Não. Eu só posso afirmar o valor depois que ela passar por uma dosimetria. Então, se eu, juiz, coloco no valor da indisponibilidade o valor eu estou adiantando minha condenação sem te ouvir. Eu estou te condenando sem o devido processo legal, sem um contraditório. Multa é sanção. Ela só pode ser fixada ao final do processo. Pula uma linha, vai. Vamos, né? Afastamento do servidor. Outra coisa que é muito comum é o servidor, durante a fase de investigar o judício, ele tentar atrapalhar o poder judiciário e a investigação. Como, professor? Destruindo prova. Né? Imagine que um servidor respondendo por improbidade, o chefe dele viu ele pegando o HD e botando o HD no bolso. Tá levando para casa, né? Prova. Sim? Ameaçando testemunha. Então, ou seja, sempre que o servidor público começar a atrapalhar, seja a investigação ou o bom andamento do processo que ele faz, ele é afastado. A lei nova trouxe algumas regras novas que estão caindo em prova. A principal regra nova é que agora tem prazo. Na lei antiga não tinha prazo. Na lei antiga o cara podia ficar afastado 10 anos, ganhando de forma integral, aguardando o julgamento. Agora tem prazo. Sim ou não? Por uma linha, vai. Afastamento do servidor. Vamos ler? É o artigo 20. Quem pode ir lá comigo? E eu quero que você vá no parágrafo primeiro logo, pra gente ganhar tempo. Pode ler o caput e depois do parágrafo. Vai lá. Choveu no molhado, que você já leu comigo, que agora qualquer sanção depende de trânsito, hein? Vai lá, meu. Agora é bom, hein? Olha pro quadro. Então quer dizer que o agente, ele pode ser, afastado por decisão judicial. Aqui precisa de uma decisão judicial. Né? E quem vai pedir essa decisão judicial? O MP ou o ente lesado, sim ou não? Então, o MP e o ente lesado, eles vão pedir o afastamento do agente público, por quê? Porque eles querem proteger a instrução, ou seja, eles querem uma boa produção de provas. Porque esse servidor pode estar, destruindo provas, ameaçando testemunha, coagindo testemunha, e aí, não vai ter uma boa produção de... Então, a lei diz que o juiz aqui, ele quer proteger a instrução. Proteger a instrução significa proteger a produção de provas. Sim ou não? E, além disso, evitar novos ilícitos. Porque, às vezes, é comum a administração, tá acusando um fiscal de praticar improbidade. E mesmo ele acusado, ele continua a praticar improbidade. Enquanto ele estiver trabalhando, ele vai continuar a ser safado. O que a administração pública faz? Pede o afastamento dele para evitar novos ilícitos. Sim ou não? Só que esse servidor afastado, ele é remunerado. Isso aqui não prejudica a remuneração dele, perfeito? Ou seja, o tempo que ele está afastado é tempo que ele está remunerado, tá? O problema é, na antiga lei, era exatamente isso. Ou seja na fase de investigar ou na fase judicial, se estiver atrapalhando a produção de provas e para evitar novos, ilícitos, seja o MP ou o ente lesado, pedem uma decisão judicial para pedir o afastamento do servidor. Não mudou nada. O que mudou agora? Agora o afastamento tem prazo. Antes não tinha. Cara, eu tinha um cliente que ele ficou afastado de um órgão público por 14 anos. Legal? Ele era acusado de um negocinho mais grave, ficou 14 anos afastado e 14 anos remunerado. Isso hoje é impossível. Por quê? Porque a lei estabelece um prazo. Qual é o prazo? Vai lá. O afastamento previsto no parágrafo 1 deste artigo será de 90 dias. Prorrogáveis uma única vez por período. Então eu posso chegar a um máximo de 90 mais 90. Mediante decisão motivada. Então hoje o servidor ele pode ficar afastado? Pode. Qual é a diferença do passado? No passado não tinha prazo.
ele agora pode ficar afastado por, no máximo, 180 dias, 90 mais 90. Perfeito, gente? É um tempo suficiente para concluir a instrução. Né? Se o MP não conseguir provar em 180 dias, em 6 meses, que ele fez merda, é porque ele não fez. Legal? Copia, por favor. Então, matamos, vai. A tutela provir. Artigo 17, parágrafo 6º-A. Matamos a indisponibilidade de bens, que compreende também o bloqueio de valores. E matamos o afastamento do servidor. Sim ou não? Matamos todas as cautelares e todas as tutelas. Aqui? Aqui? Agente afastado por decisão judicial a pedido do MP ou do ente lesado. Foi? Pula uma linha, onde eu tô mesmo, a gente fez um índicezinho antes do intervalo, me ajuda aí. Ah, agora sim, prescrição em matéria de improbidade. Onde eu estou? Prescrição em matéria de improbidade. Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro? Antes de eu te falar qualquer coisa, eu vou fazer uma correção. Quem sou eu para corrigir? Quem sou eu não, né? Eu vou corrigir a porra da lei, porque a gente tem parlamentar ruim pra caralho. Quem foi? Esse aí, artigo 20. Ele inteiro, né? 20 caput, 20 parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Presta atenção aqui rapidinho. O que é prescrição? Define para mim prescrição. Não. Prescrição é a perda de uma pretensão jurídica dedutível em juízo. Legal? Então, prescrição é a perda do meu direito de reclamar um direito em juízo. Não que eu perdi o direito de ação, eu posso ir ao judiciário. Só que o judiciário vai falar, você já perdeu o seu direito de reclamar. Então, prescrição, conceito, é a perda de uma pretensão dedutível em juízo. Então, por exemplo, se eu fazer prova de analista, o cara coloca para você o conceito legal que está na lei e fala assim, critique. Porque a lei de improbidade, cara, ela conceitua a prescrição de forma errada. Ela fala que prescrição é a perda do direito de ação. E desde que você pega qualquer aula de TGP, você aprende que o direito de ação ele é autônomo ao direito material ali presente. Perfeito? Desde a teoria de Carnelucci. Né? Então, assim, a gente não pode jamais confundir pretensão com direito de ação. Perfeito? Então, assim, para quem vai fazer uma prova discursiva, eu tenho que te alertar isso. Né? O artigo 23 da lei de improbidade, ele errou. Prescrição não é perda do direito de ação. Prescrição é perda de uma pretensão jurídica dedutível em juízo. Perfeito? A gente não pode ensinar coisa errada a vocês. Tá? Então, só para você, né, qual a utilidade prática? O código conceituou prescrição, a lei de improbidade conceituou prescrição errado. Ela fala que prescrição é perda do direito de ação. Não posso deixar isso passar porque você vai fazer uma prova discursiva. Né? Não pode escrever uma loucura dessa. Foi? Feita essa correção, a gente vai agora analisar o que interessa. Qual é o prazo prescricional? Sim ou não? Eu vou ter que de novo colocar no quadro para vocês sanções. Te lembrar que eu tenho uma que é em prescri. Colocar quais são as que prescrevem, qual é o prazo e de quando eu começo a contar. E lembrando que esse prazo agora, ele pode ser objeto de interrupção e suspensão. Isso é muito louco. Não tinha na lei anterior, né, a famosa suspensão, porque vai causar prescrição intercorrente. Legal? Eu tenho que tratar com vocês agora, devagar. Então, vou botar aqui no quadro, vou falar o prazo, regra e exceção, vou tratar ali sobre interrupção e sobre suspensão. Perfeito? Tem uma forma, um macete infalível para você decorar, vai, o que é suspensão e o que é interrupção. Você não vai errar. Agora, tem que lembrar que existe. Perfeito? Vamos juntos? E que não tinha na lei anterior. Tá? Vamos juntos aqui? Vamos lá. Então, quais são as sanções da improbidade mesmo? Não me decepcionem. Perda da, função, devagar, vamos embora. Perda da função. Qual função? Pública, né? Depois, perda de bens e valores. Óbvio. Show, isso aí. Depois, multa civil, que não se confunde com a multa penal. Depois, suspensão dos direitos políticos. Depois, a proibição de eu me relacionar com quem? Com a administração pública. E, por fim, o ressarcimento integral ao erário. Sim? Se houver, né? Vamos lá. Da primeira. 1, 2,
3, 4, 5. Da primeira à quinta sanção, prescreve em 8 anos. Qual o problema? Na lei passada falava 5. E o ressarcimento integral, ele é? Como é que a gente faz aqui? Prescrição em 8. Artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. A imprescritibilidade. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Sobre a imprescritibilidade, não vou nem falar, né? Por quê? Porque já sabe, a morreu. Vamos agora focar na prescritibilidade. Abre aí comigo o artigo 23. Você vai ver que as sanções de improbidade, elas prescrevem a pretensão dela no prazo de... Agora eu tenho que saber o seguinte, como é que conta esses 8 anos? Como é que fica a questão da suspensão e da interrupção do prazo? Que esse prazo de 8 anos pode ser, suspenso e interrompido. Vamos juntos? Abre contigo, vamos lá. Vamos juntos? Então olha para cá. O prazo de 8 anos começa a contar de quando? Em regra, do fato. Ou seja, do acontecimento do fato, eu vou lá e conto, 8 anos. Sim ou não? Agora, e se for uma infração permanente? Por isso aqui é uma infração permanente. É igual o crime permanente, né? É aquele que a consumação se prolonga no tempo. E dá um exemplo. Olha aqui. Um grupo de fiscal pegava toda semana R$1.000 de comerciantes para poder não fazer a fiscalização. Já há 15 anos eles fazem isso. Isso é uma infração, permanente. Há 15 anos, toda semana, um achezinho lá para não poder fiscalizar. Sim ou não? Quantos anos faziam isso? 15. Eu começo a contar do fato? Tá de sacanagem, já prescreveu. Eu começo a contar de quando? De quando eles pararam de fazer a cagada. Ou seja, quando eles pararam de praticar, o ilícito permanente. Geralmente, a gente presume que ele para quando? Quando ele é descoberto, né? Mas às vezes o cara, mesmo descoberto, ele continua a aprontar. Então a gente tem que guardar para o dia da prova, que pode ser uma questão mais difícil, né? Começa a contar de quando eles pararam, de quando cessou o ato ilícito. Sim ou não? Isso aqui é a regra, é o padrão. Vamos lá? O que eu tenho que saber agora? Que esse prazo de, 8 anos, ele pode ser suspenso e ele pode ser interrompido. Eu vou pedir alguém para ler, só que antes de vocês lerem, eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Não é macete que eu vou te explicar, é uma regra que a nova lei de licitação trouxe. Legal? Que vai virar um macete. Desde que você saiba identificar o que é que acontece na fase de investigar e o que acontece na fase proceder, você nunca mais erra o que é a suspensão e o que é a interrupção. Eles bem simplificaram o ordenamento aí. O problema é que é totalmente diferente ao CPC. Legal? No CPC eu tenho, tanto suspensão quanto, interrupção na fase processual. Aqui eles dividiram. Foi? Olha aqui. Quando eu falo da, suspensão da prescrição, é o artigo 23, parágrafo 1º. Quando eu falo da interrupção da prescrição, é o artigo 23, parágrafo 4º. Alguém pode me ajudar lendo? Que vocês vão perceber, cara, que não tem como errar. Eu não vou nem querer que vocês copiem a redação da lei. Eu vou querer que vocês entendam o marco que dividiu, o que é, suspensão e o que é interrupção. Foi? Alguém pode ler para mim o parágrafo 1º? A instauração de um caso ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias por ano. Então olha para o quadro. Quando eu falo em eu estou na etapa de investigação. Então sempre que ele trouxer para mim que o prazo foi, suspenso, eu ainda estou na etapa da investigação. E sempre que ele trouxer que o prazo foi, é dentro da etapa judicial. Ou seja, olha para o quadro. Da petição inicial até a sentença. Nunca mais tu erra. Eu vou pedir para ela ler de novo, parágrafo 1º, parágrafo 4º, mas nunca mais se erra. Então, todos os incidentes que geram a,
Suspensão da prescrição acontece na etapa de investigação. Ou seja, como é que eu sei que a etapa é de investigar? É antes da petição inicial. Antes. Agora, tudo que leva a quê? Que o processo é na etapa judicial. Ou seja, da petição inicial à sentença. E aqui eu vou até mais um pouquinho. Até o trânsito em julgado. Copia, que aí vocês vão ler de novo agora com uma outra visão. Não estão mais decorando, você entendeu quando que a prescrição vai ser, suspensa e interrompida. Sim ou não? O problema são os efeitos da suspensão e os efeitos da interrupção. Devagar. Você pode ler de novo para mim, filho? Acompanha com a colega aí, vai lá. Primeiro, a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído, no processo esgotado o prazo de suspensão. Olha para o quadro. Qual é o prazo máximo, então, para um processo, para a prescrição ficar suspensa? 180 dias, sim ou não? E esse prazo de 180 dias, ele pode acabar antes. Desde que, eu termine e comece a etapa judicial. Isso que a lei está falando, sim? Olha para o quadro. E suspenso o prazo por, 180 dias, se não concluir e comecei a etapa judicial, volta de onde parou. Sim ou não? Vamos juntos. Então, por exemplo, eu tenho uma investigação, sim? E certo dela é terminar e ter a petição? Perfeito. Geralmente, nós terminamos essa investigação antes de 180 dias, sim ou não? 6 meses, né? Se eu terminei essa investigação, por exemplo, em 120 dias, 4 meses, não tem por que eu falar que a prescrição vai voltar de onde parou. Por que não tem? Porque já terminou, começou a etapa, já não é mais suspensão, agora é interrupção. Sim ou não? Agora, se passado hoje, e não terminei a etapa de volta a contar a prescrição de onde ela parou. Sim ou não? Agora vem cá. Aqui é que dá merda. Deixa eu organizar isso aqui. A etapa judicial, então, ela começa da petição, passando pela e chegando ao trânsito em. O problema é que quando o processo ele primeiro, não tem tempo de interrupção. A suspensão é por até, e a interrupção é no mesmo dia. Ou seja, se um prazo foi interrompido hoje, volta a contar hoje. Volta no mesmo dia. Por isso que a gente brinca que é uma ponte, a interrupção é um quebra-mola. Então, se um prazo foi suspenso, eu tenho que perguntar por quanto tempo? Aqui por no máximo. Se um prazo foi, repete, eu não vou perguntar por quanto tempo, vou falar o seguinte, foi interrompido hoje, volta a contar hoje mesmo. O problema é que no Código de Processo Civil, uma vez que o prazo ele volta a contar, hoje mesmo, só que do zero. Aqui volta a contar pela metade. Cara, isso dá um problema do caralho, porque quebrou toda a regra do Código de Processo Civil. Alguém pode ler para mim o parágrafo 4º? O prazo de prescrição referido em fatos testativos interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. O que é ajuizamento da ação? Petição inicial. Depois. Pela publicação da sentença condenatória. Então olha para o quadro, sentença condenatória. Depois. Pela publicação de decisão ou acordo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de procedimento. Legal. Ela vai ver, vai até o trânsito julgado. Ou seja, são coisas que aconteceram dentro, do processo judicial. E olha para o quadro. Tirando a petição, inicial, as demais decisões são decisões, olha para o quadro, prejudicial ao réu. Quem é o réu mesmo? O agente público.
Então, por exemplo, se cair na sua prova, que olha para frente, que a sentença absolutória interrompe a prescrição, sim ou não? Não, é somente sentença condenatória. Se cair na sua prova que o acórdão do TJ, o acórdão de segundo grau, quer dizer, né, o acórdão absolutório interrompe a prescrição. Não, o acórdão condenatório ou que confirma a condenação. Sim ou não? Ou seja, é o que a gente brinca, né? São somente decisões ruins. Porque as decisões que são favoráveis ao réu, elas não geram interrupção da prescrição. Ela vai ler de novo, você vai ver que são todas decisões, repete, ruins. Decisões, olha para o quadro, rapidinho, que tirando a petição, que também é decisão ruim, né? Receber a petição inicial também fode com o réu, né? São todas decisões que vão jogar ele para baixo. Sim ou não? Deixa ela ler de novo aqui, que você vai ver que são só decisões prejudiciais. Vai lá. 1. Pelo ajuizamento da ação de probidade administrativa. Ou seja, receber a petição inicial, decisão ruim para o réu. Sim? 2. Pela publicação da sentença condenatória. Absolutória? Não. Sentença condenatória. 3. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória. Que confirma a condenação ou que reforma a absolvição. O réu tinha sido absolvido e o tribunal condenou de novo, ou seja, reformou a condenação. Sim ou não? 3. Vamos para o STJ. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de procedência do pedido, ou seja, o qual tinha absolvido. Vamos para o STF. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de precedente. Guarda, não decora isso, sua cabeça está cheia de informação. Decora o seguinte, que as decisões que vão interromper a prescrir são decisões que recebem a petição, inicial, e daqui para lá são decisões que prejudicam o réu. Seja reformando o que tinha absolvido, ou seja, condenando ou confirmando a condenação. Decisões favoráveis não interrompem a prescrição. Então, se o réu foi absolvido, interrompe. Se o réu foi confirmada a absolvição no TJ, interrompe. Se o réu foi confirmada a absolvição no STJ, interrompe. Se o réu foi confirmada a absolvição no STF, interrompe. Que eu estou caminhando para absolvição. Deu para entender, gente? Sim ou não? Não tenta decorar, porque no dia da prova, qualquer coisinha vai te confundir. Guarda só o seguinte, é decisão que está quebrando o réu. De novo, vamos lá. Então eu tenho um prazo prescricional de quantos anos? Esse prazo ele pode ser por até quantos dias? 180 dias, sim ou não? Então, o que vai fazer suspender a minha suspendê-la por até, repete, 180 dias. São decisões que eu tenho dentro da investigação. Basicamente, instauração do PAD, instauração do inquérito civil público. Ou seja, o início da investigação. Aí a prescrição ela foi e fala, suspensa numa ponte de quantos dias? 180 dias, perfeito? Agora, uma vez que terminou a investigação, eu já vou dizer, tem um detalhezinho aqui, né? E com ou sem passar o prazo de 180 dias, que se ele acabou, acabou, se não acabou, volta de onde parou. Iniciado e terminado a investigação, eu vou para a etapa, bora? Na etapa judicial, contando com o recebimento da petição, e as demais decisões que prejudicam o réu, condenação e confirmação de condenação, já não é mais suspensão, Bora, gente, interrompe. E a interrupção tem a ponte? Não. A interrupção interrompeu hoje, volta hoje mesmo, volta no mesmo dia, na mesma hora, sim ou não? Qual o problema? É que na lei de improbidade, a interrupção volta o prazo contando pela metade. Então, se o prazo era de 8, agora são de 4 anos. Professor, o senhor pode fazer a contagem de prazo remanescente? Não, nem entra nessa que eu não sei fazer conta disso não. Perfeito? A prova está cobrando que o prazo volta pela metade de 8. Entendeu? Não entendeu? Eu volto de novo. Sim. É isso, foi uma armação que fizeram para poder prescrever agora em 4. E eles vão na televisão e falam, a prescrição agora acontece em A lei antiga falava que era estamos mais pesado. Tá não, doutor, porque quando interrompe, volta a contar pela, e o que prescrevia em, agora prescreve em 4. Você entendeu, pô? Eles eram 4.
Hoje está tudo prescrevendo, né? A Lava Jato, todos prescrevendo. Todos prescrevendo a Lava Jato. Mas a gente não vai ficar puto com isso, né? Nosso negócio aqui é outra parada. Deu pra entender, gente? Vamos voltar. Então quer dizer que eu tenho sanções que prescrevem em 8 anos, sim ou não? Atento, na lei passada falava 5, agora são 8. O problema é que esses 8 anos contam do... E se for uma infração permanente, conta de quando o cara parou de aprontar, sim ou não? Quando ele cessou a permanência. O problema é que esse prazo de vai, com a nova lei, pode ser suspenso e pode ser interrompido. Uma vez que ele vai suspenso por no máximo quantos dias? 180 dias. Em regra, antes desses 180 já vai começar a fase, mas se terminar, a doutrina diz que se terminar depois dos 180, volta de onde? Parou. Porque a suspensão não é, vai, interrupção. A interrupção que acontece já na fase, ou seja, são decisões que contam com o recebimento da petição e as demais decisões que condenam ou confirmam a condena, olha para o quadro. Em regra, a interrupir era para contar zerado. Uma vez que o prazo vai, lembra no direito penal, as balizas, né? Toda vez que o prazo vai interromper, se PPP ou PPE, volta a contar do zero. No processo civil também. O problema é que na improbe, se o prazo vai, volta a contar pela metade. Sim ou não? E é um problema seríssimo. Por quê? Porque as ações de improbidade estão prescrevendo tudo. Porque, cara, 4 anos, um advogado minimamente habilidoso, ele consegue levar essa porra em 4 anos e acontece a prescrição. E como é que é o nome dessa prescrição que acontece dentro do processo? Aí que é lindo. Vamos lá, vamos complementar. Alguém falou? Hã? Intercorrente. A gente, na lei antiga, falar de prescrição intercor era uma heresia. Hoje, essa prescrição que acontece na fase judicial, dentro do processo até o trânsito é a prescrição intercorrente. Professor, a gente divide como no processo penal, superveniente e retroativa? Não, é só intercorrente mesmo. Tá bom demais. Vocês estão na minha turma de administrativo comum, né? Se passar um pouquinho, a gente vê a lei de combate à corrupção, em 40 minutos, 1 hora dá para ver. Ela é uma cópia da lei de improbidade piorada. Tá? Aí a gente vê na aula comum de administrativo antes de falar com licitação. Rapidinho a gente vê isso daí. Tá? Pula uma linha, por favor. Cara, o que acontece? A gente tem que esperar publicar e decidir. Tá? Qual é o número do julgado? Eu vi essa parada quarta-feira. Tem que esperar publicar e decidir. É o meu? É. Tem que esperar publicar e decidir. Tá? Se publicar no informativo direitinho, confirmar tudo, não houver embargo de declaração, coisa e tal, aí na próxima aula, aí eu chego para vocês e confirmo. Tá? A priori, se você pegar a redação da lei, lá no artigo 23, eu estou nele aqui, cadê? O parágrafo 4º ainda não tem o texto da DIN. Tá? Então vamos esperar publicar, publicou, confirmou, não houve embargos de declaração, aí eu trago para a sala de aula. Inaplicabilidade. Vamos só revisar mais uma vez, né? Então preste atenção, as sanções prescrevem quantos anos mesmo? Todas. Não, ressarcimento é imprescritível. Legal? Sendo assim, quem prescreve em 8 anos começa a contar de quando? Do fato ou do fim da permanência. Eu tenho que lembrar que esse prazo pode ser, suspenso ou pode ser interrompido. Se o prazo for suspenso por quê? Porque aconteceu alguma coisa dentro da investigação. Basicamente o quê? O início da investigação. Agora, se o prazo for interrompido, é porque aconteceu o quê? Aconteceu o recebimento da petição inicial e aconteceu uma condenação ou uma decisão que confirma a condenação. Lembrando que, a priori, quando o prazo é suspenso, por quanto tempo no máximo? Quando é interrompido, não tem tempo. Volta hoje mesmo, mas volta a contar pela metade. A gente vai aguardar a decisão, né, porque eu acho que vai ter embargo de declaração. Legal? Se não houver embargo de declaração e der efeito suspensivo, vai começar a produzir efeitos a partir de semana que vem. Perfeito? Pelo regimento interno, tem até 60 dias para decidir isso. Tá? Contudo, acho que semana que vem, porque é uma coisa muito importante, não é coisa de um dia para o outro. Isso aqui vai beneficiar um monte de gente ou prejudicar um monte de gente. Né? A gente vai ter que analisar isso daí, aí eu trago na próxima aula, certamente. A gente tem mais uma semaninha, né? Ou semana que vem eu já estou aqui, não sei. Enfim, a gente tem para poder ver isso daí. Publicando, aí eu trago para a sala de aula. Perfeito? Pule uma linha, bota seu caderno. Inaplicabilidades do Código de Processo Civil. Posso? Primeiro, prazo para contestar é diferente, né? Você já sabe, mas coloca aí de novo. O prazo para contestar
é de 30 dias. Tá dobrado esse prazo? Não, tá simples, hein? Não vai ter. Mas só tô falando para depois não pensar que é um prazo fazendário, não é prazo normal. Então no CPC o prazo é de... Pra gente aqui, vamos juntar uma coisa com a outra? Olha só. Lembra que eu falei para você lá na aula de organização administrativa, de ato administrativo, né? Que em regra, todas as vezes que a fazenda pública ela é condenada num processo ou tem uma decisão desfavorável, o próprio juiz pega a sentença e remete ao tribunal por remessa necessária. Lembra disso? 496 do CPC. Imagina a seguinte situação, olha para o quadro. Ó. A fazenda pública, o ente lesado, ou MP, o ente lesado, propôs uma ação de improbir e ela foi julgada em pro se, essa sentença é a favor ou contrária à fazenda? Contrária. Então, olha aqui, o município de Nova Iguaçu propôs uma ação de improbidade contra mim. Imagine que eu sou servidor de Nova Iguaçu, só um exemplo. Então, o município de Nova Iguaçu propôs uma ação de improbidade contra mim. E essa ação foi julgada em pro, ou seja, o juiz entendeu que o pedido de Nova Iguaçu não é procedente. Então, eu tenho razão e Nova Iguaçu não tem. Concorda que é uma ação, uma sentença que prejudica o município? Uma sentença improcedente. Perfeito? Qual seria o normal aí? Uma sentença contra a fazenda? Remessa necessária. O juiz pega a sentença, remete ao tribunal, para o tribunal rever. Em matéria de improbidade não tem remessa necessária. Legal? Decisões contra a fazenda, se a fazenda não recorrer, vai transitar em julgado. Legal? O Marco, qual é o seu caderno? Não já escrevi não, né? Hã? Não? Não tem remessa necessária. Aí, parênteses. Remessa necessária ou reexame necessário é a mesma coisa. Escreve aí, ó. Sentenças contrárias à fazenda pública, sentenças contrárias à fazenda pública de improcedência, de improcedência, sentenças de improcedência. O que é sentença de improcedência? Vou falar assim, bem absurdo, tá? Por exemplo, absolve o réu. Estou bem simplificando. Sentenças de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito. Sentenças de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito não serão objeto de reexame necessário. Não serão objeto de reexame necessário. Bota um tracinho assim. Foi? Vamos lá. Se a fazenda não recorrer, quem é fazenda mesmo? União, Estado, DF, município, autarquias e fundações de direito público. Se a fazenda não recorrer, transitará em julgado. E aí acabou. Se a fazenda não recorrer, transitará em julgado. Foi? Aqui fora é diferente, né? Se a fazenda não recorre, num prazo de 30 dias, não transita em julgado e o próprio juiz pega a sentença e remete ao tribunal para revisão. Lembra disso? Aqui não tem isso não. Legal? Por que não tem isso, gente? Porque os caras estão querendo ajudar os outros amiguinhos, pô. É óbvio, porra. Porque qualquer decisão contra a fazenda tem que subir. Por que aqui acabou com a remessa necessária? Porque os caras falam, meu irmão, remessa necessária é ponto de casa. Aqui não. Aqui não. Aqui eu quero que acabe logo, acabou. Perfeito? É óbvio, legislar em benefício próprio. Essa lei 12.830 foi uma vergonha. Legal? Pule mania, coloque o seu caderno agora. Decisões recentes do STF sobre improbidade administrativa. Deixa eu ver se eu separei aqui. Tinha separado. Decisões recentes do STF sobre improbidade administrativa. Obviamente que a gente vai ter que incluir mais uma aí, né? Que se transitar em julgado, na verdade vai estabilizar, né? Obviamente que foi uma decisão liminar, então o nome mais correto é estabilizar.
Se estabilizar essa decisão de quinta-feira do Alexandre de Moraes, a gente vai entrar mais uma decisão do STF, perfeito? Uma decisões recentes do STF. Quem quiser botar, né, o tema. O que é tema, gente? Tema é quando tem uma jurisprudência tão repetitiva que vira uma tese. E essa tese, com repercussão geral, ela é marcada por temas. Né? As súmulas, por número, aqui por tema. Tema por mais tema. Legal? Quem quiser anotar para chegar em casa e conferir, é o tema 1199. Foi? Podemos? 1. É a primeira decisão. Você já sabe, mas aqui eu vou falar porque tá aqui. 1. Primeira decisão. Vai? Posso? Só há improbidade dolosa. Cara, essa onda que, logo assim que saiu essa só há improbidade dolosa. Essa onda que saiu logo que a reforma da lei, né? Que tentaram, né, lá no STF revisar e botar de novo improbidade culposa, caiu e transitou em julgado. Perfeito? Vamos lá. Só há improbidade? 2. No corpo do julgado, eu estou até olhando aqui, foi firmado que o dolo é dolo específico. 2. O dolo é específico. A minha, qualquer um, causou muito espanto quando saiu essa lei, que a galera ficou assim, porra, ressuscitaram um dolo específico lá na teoria causalista, né, que no Brasil nem no Código Penal a gente aceita mais isso, coisa e tal. Ressuscitaram. E aí ficou. Legal? 3. Você concorda que essa onda que acabou com a improbidade culposa é mais benéfico para o réu? Cara, eu tinha um amigo meu que estava no STF o caso dele, estava sendo processado por improbidade culposa há muito tempo. E na verdade, no caso dele, não tinha aprontado. Ele só não tinha formação acadêmica para responder, respondeu e tomou. Não estava respondendo por um dano ao erário culposo. Sim ou não? Veio essa decisão da nova lei, não tinha transitado e se aplicava a ele, sim ou não? O processo foi extinto, não tem mais improbidade culposa. Foi ou não foi bom para ele? Pra caramba. Então, hoje, falar para o agente público que não responde mais por improbidade culposa é muito melhor do que a lei antiga que punia ele, sim ou não? Vamos lá, vai. Mesmo sendo mais benéfico, em regra, se já houve trânsito em julgado, o artigo 1º, parágrafo 2º, mesmo sendo mais benéfico, se já houve trânsito em julgado, o artigo 1º, parágrafo 2º. O que é o artigo 1º, parágrafo 2º? É o que define que improbidade tem que ser dolosa e dolosa por dolo específico. O artigo 1º, parágrafo 2º, é irretroativo. Repete-me. É isso. É irretroativo. Querido, se já foi condenado, já foi. Perfeito? Próximo. É uma conclusão lógica dessa, mas eu quero que você escreva. Por ser mais benéfico, o artigo 1º, parágrafo 2º, pode retroagir se não teve trânsito em julgado. Por ser mais benéfico, o artigo 1º, parágrafo 2º, pode retroagir se não houve trânsito em julgado, não é isso? Então olha para o quadro. O fim da improbidade culposa é algo mais benéfico? Essa norma retroage? Depende. Se já teve trânsito em... Não. Se ainda não teve, sim. Meio óbvio, né? Próximo. E aí o STF, assim, a gente tá... Vocês estão cansados também, não cabe essa crise, mas a gente tá muito fodido, né? Porque você olha pro quadro, a improbidade foi para quanto mesmo?
teoricamente, na lei antiga era. Então, essa onda da improbidade vai em 8 anos, ela é melhor ou pior para o agente que praticou a improbidade? Teoricamente, pior. Porque ela pegou uma prescrição que era de... jogou pra... Mas tem uma porrada de réu que está brigando na justiça para poder aplicar ele o prazo de... vai de 8 ao invés de... Se você olhar assim friamente, é caso de interdição, né? Pô, é inimputável, tem que fazer sanidade mental. É porque o cara quer a metade. Ou ele quer a prescrição intercor, ele até aceita tomar em 8, mas o processo está parado já não sei quantos anos. Ele quer pedir a prescrição intercorrente, que não tinha antigamente. Então, ou seja, mesmo que a prescrição tenha aumentado para... essa regra é mais benéfica. Por quê? Porque ela admite redução pela... e ela agora admite a prescrição intercor no caso de interrupção. O que eles querem é formar uma terceira lei, né? Lembra disso? Lei Tessin? Eles querem pegar a lei antiga, aplicar o que é bom. Ele não aplicar o que é bom, uma lei só para eles. Né? Porque, na verdade, o que essa lei fez, cara, foi acabar com improbidade. Não tem mais improbidade no Brasil. Legal? Pula uma linha. Onde eu estou mesmo? 5. Mesmo sendo mais benéfico, e aí você tem que afirmar isso, tá? Tem de afirmar isso. Mesmo sendo mais benéfico, as novas regras de prescrição não retroagem, vírgula, devendo ser aplicados a partir da publicação da lei. E eu tenho certeza, em cada defensor, professor, mas eu estou com uma dúvida. Qual é a dúvida? Como é que eu vou falar lá em casa, né, que um ato, né, de improbidade, uma conduta de improbidade que agora prescreve em 8 anos, ele é mais benéfico que prescreve em... Já expliquei, porque o cara quer a prescrição intercorrente. É isso aí. Vamos lá. Próximo. A Defensoria Pública não pode propor ação de improbidade. Pessoal, isso aqui já era um entendimento bem antigo da doutrina. Sim, era. Mas isso é uma decisão recente. Né? Essa não é STF, essa é STJ, tá? Pula uma linha, escreva assim, decisões do STJ. Que essas que você viu para ir comigo é o tema 1199 STF. Essa agora, que a Defensoria não pode propor ação de improbidade, é STJ. Saiu anteontem. O julgado é de 19/8, né? Só que a decisão foi publicada anteontem. Informativo 859. Então, a Defensoria pode propor ação de improbidade? Não. Mas a Defensoria não pode propor ação civil pública. Uma coisa é ação civil pública, outra coisa é ação de improbidade. É bem diferente. Vamos lá, só complementando, aí a gente fecha, ficou bem legal. Tem multa aqui também, vai. 2. A vedação. 2 do STJ. Uma do STJ, que a Defensoria não pode propor. Isso é STJ. Agora mais uma do STJ, vai. A vedação, a remessa necessária e... Pode ser, tá bom, bota aí não. A vedação da remessa necessária só se aplica... A vedação, a remessa necessária só se aplica após a lei 14.230. Vamos lá? Ponto. Vamos fazer o que a colega falou ali. Antes da lei 14.230 de 2021. Isso. Então olha para o quadro, ó. Antes e após. Qual lei? 14.230 de 2000 Antes dessa lei, tinha remessa necessária? Tinha. Então, se a sentença fosse contrária à fazenda pública, por exemplo, em procedência, o município de Nova Iguaçu propôs uma ação de improbidade contra o Luiz. O Luiz ganhou e Nova Iguaçu perdeu. O que o juiz tem que fazer? Remessa necessária. Então, antes dessa lei tinha? Tinha. Após tem? Não. Foi? Então, antes da lei 14.230, tinha remessa necessária. Após, não. E para fechar com chave de ouro, STJ também. Informativo 854. Vamos? Próximo. Olha para mim aqui rapidinho. O que acontece? Um servidor, um agente público, ele estava respondendo por improbi e ele se aposenta. Porque, teoricamente, a lei só trata de perda da função. Se ele já está aposentado, ele não tem mais função. E aí, ó, quando o cara ele era aposentado e decretava a cassação da aposentadoria dele, ele recorria e estava ganhando. Por quê? Porque cada tipicidade não tinha previsão legal na lei de improbi
sobre cassação de aposentadoria. O STJ reconheceu, e o STF também já está pelo mesmo caminho, né? Que agora, quando a gente fala em perda também se estende a cassação da aposentadoria. Vamos juntos? Vamos lá? Caso o réu, e na minha opinião, esticaram a lagartixa, né? Porque qual o princípio básico do direito penal sancionador que se aplica ao direito administrativo sancionador? Precisa da legalidade. Se eu não tenho tipicidade para sanção, eu não posso aplicar. Está excepcionando a legalidade. E o próprio STJ, quando ele vai fazer o corpo do julgado, ele fala isso. Aí está ficando perigoso, né? O Brasil está criando crime por decisão judicial, está criando norma processual sem consultar o Planalto, e agora está criando exceção à legalidade administrativa. Então, assim, a gente está pegando o judiciário, ele está decidindo tão para frente que está gerando um certo desconforto social. Né? Porque a gente, quando elege deputado e senador, não é de sacanagem, é para eles legislarem. Né? A gente não elege ministro do STF, nem ministro do STJ para ficar legislando no lugar de senador e deputado. Né? Então, por exemplo, ele acabou de falar ali, com muito respeito, né? Se a gente tem um Planalto, né? Ou seja, que sancionou e promulgou a lei, sancionou, promulgou e publicou a lei. Se a gente tem um Senado e uma Câmara que discutiu, votou e aprovou a lei, e eles entenderam que na interrupção tem que ser desculpa, o STF não tem poder nem legitimidade para reverter isso. Que não há inconstitucionalidade. Não há. Ah, professor, mas ficou estranho. Cara, mas a gente tem que pensar na hora de eleger. Já que nós elegemos, eles representam uma sociedade estranha que é a nossa. Se a gente quiser mudar na próxima eleição, a gente tira os estranhos, aí eles vão mudar vão melhorar nossa representatividade. Agora, esse negócio de meter a mão, criar crime que não existe, criar norma que não... Tá ficando... E aí, nos Estados Unidos isso aconteceu, tiveram que dar um passo para trás, o efeito backlash. Né? A sociedade ela começa a ficar meio desacreditada. Né? É um abalo às bases sociais. Né? Por isso que existe, mesmo que de forma temperada, tripartição dos poderes. Um legisla, um administra, um julga. Ah, mas e os freios e contrapesos? Cara, não pode ser na função típica, né? Qualquer aulinha de constitucional ensina a vocês que o freio e contrapeso é na função atípica. Não pode ser na função típica. Na função típica eu tenho que ter plena autonomia. Né? Enfim, mas refeito isso, onde eu parei? Venha se aposentar. E bota o se entre aspas, né? Que ele não é ele que se aposenta. Caso o réu venha a aposentar, ou se aposentar, entre aspas, e tenha praticado ato de improbidade, antes da aposentação. Então, caso o réu aposente e tenha praticado ato de improbidade antes da aposentação, mas a sentença veio após a aposentação, então ó, ele praticou a improbidade antes de aposentar, sim ou não? Mas a sentença só veio depois que ele já estava aposentado. A sentença condenatória, sim? Vírgula. É possível a cassação da aposentadoria. É possível a cassação da aposentadoria. A colega vai ler para vocês tomarem ciência do problema, vai. A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão... Mesmo sem previsão legal. Absurdo, né? Você é a favor de quem faz merda? Não. Mas eu sou a favor da regra legal ser estabelecida antes do jogo. Eu não posso mudar a regra do jogo depois do jogo começar. Legal? Então, mesmo sem ter previsão legal, ele pode ter aposentadoria cassada. Foi? Mesmo sem previsão legal. Isso que é mais interessante. Mesmo sem previsão legal. Ou seja, eu criei um judiciário só pra mim, porra. Né? Que louco. Cara, é isso que eu vou te falar. Se bota um troço na prova, eu marco tá errado. Porque eu estudei a vida inteira que a administração escrava da legalidade. Mas aqui não. Aqui tá folgado. Perfeito? Próxima aula, pessoal, vai ser licitação e contrato. Eu vou perder 20 minutinhos, 30 minutinhos, no máximo 40, falando sobre aquela lei de combate à corrupção. Que é a mesma coisa isso daqui, só que de forma específica. Legal? Perdoa por atraso aí, Deus abençoe a todos.